O brasileiro, ele é acostumado com a renda fixa, né? E se você pegar um horizonte temporal bem passado, assim, você vai ver que a renda fixa rende bem, inclusive comparando com as ações. Só que o cenário que a gente tinha de juro lá atrás, 20 anos atrás, era 25% ao ano, era 20% ao ano quando era um juro mais ou menos baixo, né? Evoluímos muito de lá para cá como economia, embora estejamos estagnados nos últimos 10 anos. Mas eu quero que você reflita uma coisa. Olha só. Porque eu sei que na sua mente você tem uma indagação pessoal. A maioria das pessoas, não todas. Será que eu foco mais em renda fixa ou em renda variável na Bolsa de Valores agora? Eu quero fazer com que você reflita uma coisa. Se as empresas que têm ações na Bolsa pegam dinheiro emprestado com investidores, porque elas pegam por meio de debêntures, CRIs, CRAs, e elas ainda conseguem dar um lucro adicional, um lucro acima do que elas precisariam para pagar os seus empréstimos, o que será que faz mais sentido? Você investir em renda fixa ou renda variável? Claramente, quando você para na frente disso, você percebe. É óbvio que faz muito mais sentido eu investir na Bolsa de Valores. Por quê? Porque uma empresa que tem ações lá na Bolsa de Valores, duas óticas aqui, tá? Primeira ótica, ela pega dinheiro emprestado com alguém, com investidores, por meio de alguns veículos de investimentos principais, debênture, CRI, CRA. Ela paga essa dívida e ainda gera um lucro remanescente. Então a empresa ela é muito mais lucrativa. Primeiro ponto. Né? Se ela é super lucrativa, não faz sentido eu me expor a um baixo potencial de rentabilidade. Aqui entra o segundo ponto. Como assim? Pensa o seguinte, se você emprestar dinheiro para... pegar um exemplo qualquer aqui. Se eu for emprestar dinheiro para a CEMIG, tá? Qual é o risco que você corre? O principal risco que você corre é a empresa falir. Esse é o maior risco que você corre. Se a empresa falir, você perde todo o dinheiro investido nela. Se a empresa não falir, o que você vai ganhar de rentabilidade? 10% ao ano, 12% ao ano, mais ou menos isso aí. Tá? Agora, quando você investe nas ações da CEMIG, o que acontece? Qual é o seu maior risco? É o mesmo de quando você empresta dinheiro para a CEMIG. Exatamente o mesmo. Agora, vamos pensar numa outra ótica. Qual é o potencial de rentabilidade que você tem investindo nas ações da CEMIG? Opa, é um potencial de rentabilidade muito maior do que 10 ou 12% ao ano. Então você tem uma relação risco-retorno muito melhor quando você investe na Bolsa de Valores do que se você simplesmente investisse. Vou mostrar um caso aqui para você. Olha só, pegando as ações da CEMIG, são ações que valorizaram aqui ó, desde os anos 2000 quase 8.000%. Então você corre praticamente o mesmo risco, perceba, você corre praticamente o mesmo risco, tá? Só que você tem um potencial de rentabilidade muito maior do que 10 ou 12% ao ano. Então, aqui a gente já começa a tirar o primeiro emaranhado. O primeiro emaranhado é o quê? Poxa, será que eu invisto em renda fixa porque vem uma crise logo à frente? Ou será que eu invisto na Bolsa de Valores? Claramente, faz muito mais sentido você investir na Bolsa de Valores se você souber exatamente o que você está fazendo. Você não vai investir só em ações, você também vai investir em anti-ações e assim por diante. Tá? Por quê? O risco é o mesmo e o potencial de lucro é completamente diferente. Ok, tiramos aqui a primeira aresta, que é a aresta de em qual mercado que eu foco. Renda fixa ou renda variável. O problema é que a maioria das pessoas seguia pela média, a média é péssima. O problema é que a maioria das pessoas não sabe investir em renda variável, em ações. Aí acaba degradando algo que, na verdade, é incompetência própria, ignorância própria, tudo bem. Somos ignorantes em várias coisas na vida. Mas, quando você se defronta com essa realidade, e você vê que, poxa, de fato, faz muito mais sentido investir na bolsa que investir em renda fixa. Ou melhor, focar, não é só uma coisa ou outra, né? Você tem que ter as duas, mas focar, né? Focar o seu estudo, focar o seu aprendizado, focar a sua evolução, focar percentual que você vai investir. E você pensa, poxa, mas isso é complicado, eu tenho que aprender, a renda fixa é fácil, eu jogo lá e aquele negócio multiplica uma mixaria, mas pelo menos multiplica, né? Mas se eu dissesse para você que com meia hora por mês, no máximo 1 hora por mês, você consegue investir e lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. O processo ele pode ser muito simples. Ele não precisa de complicação, ele pode ser muito simples. Porque de fato isso é possível. E eu vou te mostrar aqui agora. Ó. Não com as minhas palavras, não com a minha boca, mas palavras dos meus alunos. Olha só, fui lá e fiz uma pesquisa, a nossa comunidade exclusiva dos alunos. Ó. Depois de montar a sua Magar, que claro, para montar a carteira você tem que analisar todos os ativos e tal, leva um pouco mais de tempo. Mas depois de montar a sua Magar, quanto tempo você dedica por mês para os seus investimentos?
Aqui, Adriano, ó, uma vez por mês, quando faço o aporte, atualizo a planilha para ver onde que eu aporto. A gente tem uma planilha que automatiza o processo, que ela nos informa qual a maior oportunidade para fazer o aporte, né? E ela diz, ó, uns 30 minutos no máximo, somando a etapa da compra. Marcos Padilha, ó, 1 hora. No caso dele é 1 hora por mês, ele gosta de olhar mais detalhado. Ok. Bruno, 30 minutos no máximo para fazer os aportes mensais. No rebalanceamento, cerca de 1 hora. Guilherme, 30 minutos para os aportes e 1 a 2 horas em rebalanceamentos. Gosto de revalidar tudo, ele é mais minucioso. Luiz, uns 20 minutos em média para fazer os aportes mensais e uns 60 minutos para o rebalanceamento. Então, o que acontece? Aqui se você tirar uma média, vai dar entre 30 e 60 minutos. Se você tem 1 a 2 minutos por dia para focar efetivamente em gerar uma renda passiva gorda e crescente e conseguir expandindo seu patrimônio ao longo do tempo, lucrando nas altas quedas da bolsa, está solucionado o problema. E olha aqui outra pergunta que eu fiz, ó. Quero um feedback sincero de vocês. Quanto tempo você leva hoje para analisar uma ação para investir? Olha o Bruno, no máximo 10 minutos. Daisy, estou começando a montar a Magar, que é o nome da carteira. Acho que em média 15 minutos. Mags, uns 5 minutos. Luiz, 5 minutos. Maurício, 5 minutos. Pedro, algo em torno de 10 minutos para fazer a análise completa. Então, o processo, muitas vezes, quando a gente não tem um caminho, um passo a passo a seguir, quando você não sabe dissociar informações que fazem sentido de simplesmente ruídos, o que acontece? Você demora muito tempo e não toma uma decisão bem tomada.